Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao podcast número 1 com a disciplina de Estatuto dos Militares e falaremos hoje sobre disposições preliminares, ingresso nas Forças Armadas e hierarquia e disciplina. Direi aqui o que você precisa saber para a sua aprovação na prova. Então vamos lá, pessoal. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, e destinam-se a defender a pátria e garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Muito importante saber disso, pessoal. E os militares encontram-se em seguintes situações: na ativa e na inatividade. Quem são o pessoal da ativa? Os militares de carreira, os incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial, os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, os alunos de órgãos de formação militares da ativa e da reserva e, em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. E quem é o pessoal da inatividade? Os militares da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. E os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, executaram tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada força armada. Ok? E quem é o pessoal reserva das Forças Armadas? Divide-se em individual e conjunto. Individualmente, são os militares da reserva remunerada e os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa. E no seu conjunto, são os polícias militares e o corpo de bombeiros. Além de ser chamado reserva das Forças Armadas, os polícias e bombeiros também são considerados forças auxiliares. Prestem atenção nisso. A Marinha Mercante e a Aviação Civil, e empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividades e efeitos de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas. Ok, pessoal? Outra informação importante: são privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, Exército e Aeronáutica. Prestem atenção nisso. Os oficiais generais nomeados ministro do Superior Tribunal Militar, os membros do Magistério Militar e os capelães militares são regidos por legislação específica. Gravem bem essas informações. Agora vamos para ingresso nas Forças Armadas. O que a gente precisa saber? Que o ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Outra informação importante: que em tempo de paz, independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. E última informação de incorporação: a incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva. Atenção a essas informações. A Marinha costuma colocar exatamente aquilo que está escrito no material, então prestem bastante atenção. E agora vamos ao tema de hierarquia militar e disciplina. Tema de suma importância que vocês precisam demais entender o que é isso. Olha aqui, a hierarquia e disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Tem que saber disso. Vamos para a definição agora. O que é hierarquia? Hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. E o que é disciplina? É a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar
e coordenam seu funcionamento regular e harmônico. Então, como que eu vou estudar? Hierarquia, lembra de ordem, e disciplina, lembra de acatar a ordem, ok, pessoal? Vamos agora para círculos hierárquicos. O que é isso, círculos hierárquicos? São âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e tem finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Ok, pessoal? Mais uma informação. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do presidente da República ou do ministro de Força Singular e confirmado em carta patente. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. E o que é graduação? Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Olha aqui agora. Guarda-marinha, aspirante oficial e aluno de órgão específico de formação de militares são denominados praças especiais. Atenção que isso cai na prova de vocês. Bastante atenção. Outra informação importante. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Prestem bem atenção nisso. Olha aqui agora. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares de carreira nativa e os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Prestem atenção nisso, que isso também cai na prova. Outra informação importante. Se você, por exemplo, é um sargento da Marinha e está na ativa, e temos um sargento da Marinha que está na reserva, e vocês dois são terceiro sargento, por exemplo, quem é o mais antigo? Aquele que está na ativa. Prestem atenção nisso. Cai na prova também. E agora aqui para finalizar, prestem bem atenção aqui nessas informações. E atenção também na nomenclatura. Lembrando que prova de Marinha é o que está escrito. Eles não mudam o que está fornecido no material. Então escuta aí, ó. Os guardas marinha e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Os aspirantes, alunos da Escola Naval, cadetes, alunos da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, bem como os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Os alunos de escola preparatória de cadetes e do Colégio Naval têm precedência sobre terceiros sargentos aos quais são equiparados, ou seja, são equiparados a terceiros sargentos, mas são mais antigos, ou seja, têm precedência. Atenção à nomenclatura. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre cabos, aos quais são equiparados, ou seja, são equiparados a cabos, porém, quando estão fardados, são mais antigos. E, para finalizar, os cabos têm precedência sobre alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa. O que é isso? Você que passou na prova de sargento, quando você vai para a escola, você se torna um aluno. Você só é sargento no final do seu curso. Então, se você é aluno, você é mais moderno que o cabo que está lá no seu quartel. Quando você se tornar um sargento, aí você passa a ser mais antigo. Por isso que os cabos têm precedência sobre alunos das escolas de formação de sargentos. Ok, pessoal? Para estudar melhor todo o nosso conteúdo, é necessário que você escreva tudo o que foi dito aqui no podcast, além de fazer questionários para memorizar melhor. Não se esqueça disso. Mais uma dica muito importante para melhorar o estudo de cada um de vocês, hein? Então, pessoal, tudo o que foi lido aqui nesse podcast e tudo o que será lido nas próximas aulas pertence ao material disponibilizado no site da Marinha do Brasil, www.marinha.mil.br/ensino.
Lá você vai clicar no Serviço Militar Voluntário para Praças e vai ter acesso a todo esse material de Estatuto dos Militares, chefia e liderança e história naval. Ok, pessoal? Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!